Boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao Beat Week 2014. Agora nós vamos começar com uma palestra com o Tiago Falcão, videogames por que ensinar a jogar. Aproveitem. Boa tarde. Ficou meio escuro aqui. Seguinte, meu nome é Tiago Falcão, terminei agora meu doutorado em comunicação, eu sou professor de comunicação e eu vim aqui falar para vocês de videogames, né? Por que a gente devia ensinar a jogar, por que eu acho que a gente devia ensinar a jogar. Minha graduação, meu doutorado, meu mestrado e meu doutorado foram analisando jogos eletrônicos, tá? Então, acho que uma parte importante do trabalho aqui é dar um tipo de horizonte para vocês, no sentido de que, dentro do campo da comunicação, hoje em dia, se vocês se interessam, por exemplo, por academia, por iniciação científica, mestrado, doutorado, etc., vocês têm uma abertura muito grande com relação a temas. Tá? Então, vocês não estão confinados a jornalismo, filosofia, sociologia, etc. Vocês podem ir para qualquer lado da mídia que vocês quiserem. A gente tem excelentes programas estudando as mais diversas coisas, desde música pop a jogos eletrônicos, a subculturas, etc, etc. Dito isso, e é um tipo de proselitismo que eu estou fazendo aqui pela academia, nesses 7 anos de academia, eu encontrei vários tipos de jogadores, tá? E mais importante que isso, eu encontrei vários tipos de professores também. Assim, eu estava falando isso ali em cima agora há pouco, várias vezes eu encontrei com professores da área de educação, que são os mais otimistas possíveis com relação ao uso de jogos eletrônicos na educação. Tenho certeza que vocês já devem ter visto matéria sobre isso, devem ter lido acerca de certas iniciativas que tentam utilizar jogos para educar. E essas iniciativas, elas são absolutamente louváveis, mas elas deixam de lado uma pequena coisa, que é a técnica. Tá? Vocês sabem, todos vocês, que num jogo você tem uma base narrativa, né? Vou fazer aqui um pequeno desvio. Num jogo você tem uma base narrativa, você tem uma base técnica. Você pega um jogo como, sei lá, Street Fighter, por exemplo. Você tem um universo no qual aqueles personagens existem, tanto é que você tem filmes, você tem quadrinhos, você tem anime inspirado no jogo, mas só que você tem um aspecto técnico no jogo. Que aspecto técnico é esse? Você precisa saber articular certos controles para poder progredir no jogo, né? Para poder derrotar seu oponente, etc. Quantos daqui, por exemplo, sabem jogar de verdade? Quem daqui diria que sabe jogar de verdade? Pois é, quando eu pergunto se vocês sabem jogar de verdade, o que eu quero dizer é, quantos de vocês iriam para um playtime, para um fliperama e entrariam num combate com outras pessoas? Pois é, são poucas as pessoas que diriam que fazem isso. A maioria joga em casa, a maioria joga diletantemente, joga para se divertir, mas tem pessoas que jogam de forma bem competitiva, vocês sabem disso. E quanto mais competitivamente você joga, melhor você precisa jogar. E aí, bom, eu vou só fazer essa incursão e vou voltar aqui para dentro dos meus slides. Vocês entendem que você tem o lado aqui em que você tem a história. Por exemplo, vamos falar de StarCraft. Quem aqui conhece StarCraft? StarCraft é um jogo da Blizzard que foi lançado, o primeiro foi lançado em 1998, o segundo foi lançado, sei lá, 2008, se não me engano, e é considerado um dos mais brilhantes jogos de estratégia em tempo real já inventados, tá?
StarCraft é tão importante que você tem canais na TV coreana dedicados apenas a ele. Os jogadores de StarCraft de nível profissional mundial, eles são verdadeiras estrelas dentro da subcultura, e os prêmios, eles variam entre 1 e 5 milhões de dólares, tá? Então a gente não está falando de pouco dinheiro aqui, não. E StarCraft tem um universo narrativo, uma história fascinante, brilhante, e tem uma jogabilidade super difícil. Se você joga StarCraft, você tem que controlar milhares milhares, lógico, é uma hipérbole, mas você tem que controlar dezenas de unidades em tempo real, tá? Então, isso mais ou menos introduz o meu problema aqui. Vocês conhecem essa série? Alguém conhece essa série? Pois é. O meu grande argumento, ele apareceu, o meu argumento para essa fala, ele apareceu depois de eu ter assistido o Videogame High School. A premissa da série é muito interessante. Num futuro não muito distante, os eSports, os esportes eletrônicos, né, porque é como a gente vem chamando agora no patamar profissional, para vocês terem ideia, as grandes empresas, a Ubisoft, a Blizzard, enfim, a Bethesda, eles já têm, quer dizer, não a Bethesda porque eles não fazem jogo de competição, mas as grandes empresas que fazem jogos de competição, elas já têm setores inteiros dedicados à promoção de eventos, tá? Então, por exemplo, a Blizzard tem um vice-presidente de esportes, tem um coordenador latino-americano de esportes, que é quem organiza os eventos de Hearthstone, de Arena, de World of Warcraft, de StarCraft, e por aí, e assim vai. Voltando para Videogame High School. Videogame High School é uma série, sugiro que vocês, está tudo no YouTube, é tudo aberto, tá? Eles começaram no YouTube, tem no Netflix também. É uma série que, num futuro não muito distante, onde os jogos eletrônicos ganharam status de esporte, você tem, do mesmo jeito que você tem escolas de futebol, escolas de vôlei, escolas de basquete, hoje você tem escolas de jogos eletrônicos, tá? E aí, quando eu falo isso, parece que, tipo assim, você está falando isso com base em nada, com base numa ficção, com base numa historinha, tá? Mas não é o caso. Se a gente quer falar, vamos voltar um pouquinho aqui, se a gente quer falar de jogos eletrônicos, e principalmente de por que ensinar a jogar, por que eu acho que é importante ensinar a jogar, tá? A gente precisa voltar para o modo como a mídia influencia o comportamento, tá? Mais cedo, Bianca me perguntou ali em cima se eu acreditava, o que é que eu achava dessa relação entre jogos eletrônicos e comportamento, tá? E essa relação, ela geralmente recai sobre jogos eletrônicos e violência. Jogar Call of Duty deixa seu filho ou você mais violento? Jogar, sei lá, GTA. GTA é um jogo que é bastante polêmico nesse sentido, né? Grand Theft Auto, que é um jogo no qual você assume o lugar de um crook, né, de um bandido lá que faz tudo, na verdade, e você tem que lidar com máfia, tráfico, prostitutas, etc, etc. Todo um mundo de crime. E aí, a grande pergunta é, fazer isso, né, jogar esses jogos, deixa você mais violento? Meu ponto aqui é o seguinte, isso nunca foi levado à frente, tá? Essa é uma pesquisa que é uma pesquisa de caça às bruxas. Na década de 80, poucos de vocês estavam vivos na década de 80, mas na década de 80, a caça às bruxas era a televisão. Porque se vocês voltam para a década de 80 e vão assistir os filmes e séries, vocês vão ver que as pessoas fumavam, que as pessoas... enfim, você assiste Robocop da década de 80, quantos aqui já assistiram Robocop da década de 80? Então, vocês sabem que não é um filme para quem tem um estômago leve, né? No final, o cara é derretido no ácido lá e tem uma maquiagem fabulosa do cara sendo derretido no ácido. Então, meu ponto é, lá a caça às bruxas era a televisão estimula comportamentos violentos, então hoje, como o videogame é o grande astro, né, dos meios de comunicação,
por que não ir para cima dele, né? Então você tem aí uma série de comportamentos esperados, enfim, que vem da mídia e vem do público. O comportamento esperado, que eu estou falando aí, que vem da mídia, é toda vez que vocês encontram um artigo, eles simplificam o máximo possível. E eu sei que vários de vocês são de mídias digitais, não tem alguém de jornalismo aqui? Pois é, enquanto jornalista, vocês vão encontrar eu sou jornalista, tá? Enquanto jornalista, vocês vão encontrar uma dificuldade muito grande nisso aí, porque o ofício do jornalismo é um ofício muito difícil, né? Você vai escrever sobre aquilo ali, você vai ficar profissional naquilo ali durante 6 horas e depois você vai esquecer que aquilo ali existe. Então, funciona mais ou menos assim. E aí a mídia tende a simplificar as coisas. Então, quando você vê uma matéria sobre jogos eletrônicos e violência, geralmente é para fazer esse tipo de ponte. Por exemplo, quantas vezes a gente não viu já, acontece uma tragédia, alguém assassina alguém, e aí imediatamente, a última, nem lembro onde foi, mas eu lembro que o guri tinha um Assassin's Creed em casa, e aí, pronto, a culpa foi do Assassin's Creed, precisamos banir os jogos eletrônicos no Brasil. Counter-Strike, CS, que é um dos grandes jogos de combate, né, para lan houses, tem 10 anos já, Counter-Strike, é banido do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas é proibido vender Counter-Strike no Brasil. Existe uma lei federal que proíbe de se comprar Counter-Strike no Brasil. Então você vai, baixa, instala no seu servidor, joga, mas é contra a lei, tá? É crime federal. E aí, do outro lado, a gente tem o comportamento do público. Qual é o comportamento do público, geralmente, acerca disso? A gente chega na Web 2.0 e todo mundo pende para zoeira, né? Porque ninguém acredita, na verdade, assim, que jogar Assassin's Creed vai te transformar num assassino serial, ou, enfim, qualquer coisa do tipo. Então as pessoas galhofam com o discurso da mídia. A mídia não serve para nada nesse caso. Então isso é um problema aí, a gente tem essa controvérsia que afinal, existe esse horizonte de influência do jogo eletrônico na pessoa, sim ou não? Existe, tá? Não vou dizer para vocês que não existe não, até porque eu acredito que existe está lá na frente, depois eu mostro. Existe uma pesquisa dentro de psicologia cognitiva de uma coisa chamada impacto narrativo. O que é essa coisa de impacto narrativo? Impacto narrativo vocês assistiram Tubarão? Tubarão na década de 80? 70 na verdade, né? Deve ser 77 mais ou menos. Quando o Tubarão foi lançado, impacto narrativo é isso, tá? De forma muito simples. Quando o Tubarão foi lançado, 80% das pessoas, depois de ver, não ia à praia. Então as praias da Califórnia ficaram absolutamente vazias. Isso está documentado em pesquisa, tá? Tem um livro chamado Experimentando Mundos Narrativos, de um pesquisador americano, Richard Gehrig, em que ele vai dizer exatamente isso. Ele chama isso de The Jaws Effect, o efeito tubarão. E ele chama isso de impacto narrativo. Esse impacto narrativo toda vez que você assiste uma coisa, toda vez que você é exposto a um discurso midiático, alguma coisa daquele discurso sobra em você. Seja o complexo de princesa da Disney, seja as lições de moral no final de todos os desenhos da década de 80, vocês lembram disso? No He-Man sempre tem uma lição de moral. Tanto é que a gente tem uma página Dicas do He-Man hoje, por causa disso, né? Então, sim, existe esse horizonte de influência, mas esse horizonte de influência ele não pode ser creditado a um mero horizonte de causa e efeito, tá? Não é só porque eu jogo um jogo violento que eu me torno violento. No fim das contas, o meu argumento é esse. Bom, e aí tem teoria, não vale a pena entrar nisso aí não, mas o James Poggi, que é um autor muito celebrado, que faz essa convergência entre jogos eletrônicos e educação, ele criou esse modelo de debate do aprendizado, ou do impacto dos jogos eletrônicos, no qual ele vai falar de uma coisa chamada de projective stance, que é uma instância projetiva. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que quando você está jogando um jogo, você, de certa forma, se põe no lugar do personagem principal. Você se identifica com o personagem principal. E isso a gente sabe que é a mais pura verdade, né? Quantos de vocês leram Harry Potter?
É pouco, hein? Vocês não estão querendo dizer não, né? Vocês estão com vergonha, né? Tá bom, não precisa ser Harry Potter não, mas quando você tem qualquer vivência na área da literatura ou na área do audiovisual em geral, quantos de vocês assistem séries hoje em dia? Melhor, né? O que é que vocês assistem? Digam aí para mim. Como é? Mais alto. Game of Thrones, pronto, pois é. Ótimo, Game of Thrones. Ninguém tem problema com spoiler não aqui não, né? Quando você assiste uma série, por exemplo, como Game of Thrones, é comum que você se identifique com certos personagens. No começo do primeiro livro / primeira temporada, você pende muito a se apaixonar pelos Stark, né? Porque eles são desenhados como se eles fossem os grandes heróis da história, né? E aí é um sacrifício, né? Então vocês entenderam isso, assim, é comum que você se identifique com o personagem central de uma narrativa. E o James Poggi, ele chama isso de instância projetiva, né? Projective stance. Ele vai dizer o seguinte, que existe uma separação aí, dentro dos jogos eletrônicos, tá? Porque vamos lembrar que eu estou falando aqui de narrativa de forma mais ampla, mas a gente está sempre tratando do domínio dos jogos eletrônicos. E ele vai falar de uma separação entre uma perícia técnica e um jogo de empatia. Por exemplo, um jogo de perícia técnica é um jogo como Hexagon. Vocês conhecem Super Hexagon? Super Hexagon é um jogo extremamente difícil. É melhor vocês olharem aí nos seus celulares, já que não sei como é que vai ser de internet aqui, mas eu posso mostrar depois. Um jogo extremamente difícil, no qual você tem zero empatia, porque você não tem personagens. Ele é um jogo abstrato só. Você tem um hexágono, um triângulo, e as paredes vão se fechando, você precisa navegar naquele triângulo, com aquele triângulo lá, para que as paredes não se fechem. Então isso é um jogo considerado de perícia técnica. Um jogo como os jogos do Atari da década de 70 / 80, River Raid, Frostbite, Enduro, Pac-Man. Todos esses jogos, por mais que eles tenham sido imbuídos de uma aura cultural, porque eles são jogos da Era de Ouro, porque eles são jogos importantes para o desenvolvimento dos videogames, eles são jogos de perícia técnica, tá? Tanto é que a maioria deles, você joga uma fase, passei de fase, joga a próxima, o que é que acontece? Fica mais rápido, e vai ficando mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, e mais rápido, porque é um jogo só para desafiar os seus reflexos, né? Então você vai naquela velocidade, 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 e acabou. E tem os jogos de empatia. O que é um jogo de empatia? Vocês conhecem Last of Us, Beyond Two Souls. Então, você tem todo um corpo hoje de jogos orientados para a narrativa, que a verdade é que pouco importa se você sabe ou não sabe jogar, você sempre vai ter um caminho para ir. Se o personagem principal morre, existe um tipo de recompensa narrativa para você da mesma forma, tá? Então, argumentavelmente, um jogo como Last of Us, ele é muito mais sobre você viver e se identificar com aqueles personagens, com a trilha sonora e com todo o ambiente que é ali montado, do que você saber jogar. Tá? Então, a gente tem essa separação aí do Gui. E aí, essa separação é que leva a gente para um problema muito sério no domínio dos videogames. A grande verdade é que existe esse conceito aí de suspensão de descrença, mas eu vou tratar só pelo conceito de imersão. A ideia de imersão, ela é diferente da ideia de uma mímese perfeita. O que é que eu quero dizer com isso? Quando às vezes vocês estão tendo uma experiência narrativa, vocês estão lendo um livro, vendo um filme ou jogando um jogo, e você se perde dentro daquele mundo, né? Você se perde ali dentro e você tem que, às vezes, voltar assim, tirar a cara do livro e entender que você está no mundo real e não dentro daquele mundo narrativa. Só que, mesmo que isso aconteça, mesmo que essa imersão aconteça, você sempre sabe que aquilo ali é ficção, tá? Então, para que essa imersão seja completa, precisa existir uma coisa chamada de suspensão de descrença.
Suspensão de descrença é quando você estabelece um contato com o mundo narrativo e esse contato consiste em, tudo bem, eu sei que isso aqui é tudo mentira, eu sei que você não pode soltar uma magia de uma varinha, mas eu vou partir do pressuposto de que eu posso fazer isso e vou ler os 7 livros da saga de Harry Potter. Tá? E aí isso tudo está dentro desse problema, né, do impacto narrativo, porque, no fim das contas, por mais que você sinta algo, por mais que algo sobre para você da história, e sempre sobra, tá? Assim, tem pesquisas imensas com relação, por exemplo, Star Wars e vários outros elementos da cultura pop, que vão te dizer que é o seguinte: você não vai fazer as coisas com base no que está no filme, mas você vai se inspirar em certos posicionamentos dos seus personagens. E isso é comum, tá? Isso não é uma instância de determinismo, não. Não estou dizendo assim que você vai assistir um filme e vai se comportar da forma X, não. O que eu estou dizendo é que sempre sobra alguma coisa, sempre há um vestígio narrativo em você. E aí essa é uma frase do guia aí: ler um livro violento ou ver Sexta-feira 13 não torna ninguém violento, a priori. Tá? E aí, só que a gente está falando aqui dessa experiência narrativa, desse impacto narrativo, mas aí os psicólogos que são a favor dessa corrente de dizer que os jogos causam esse comportamento violento, eles vão dizer o seguinte: um livro e um jogo são coisas bem diferentes, porque num livro você só lê a respeito de, num filme você só vê, mas no jogo você encena, tá? E aí é que está esse ponto. O jogo não é pura ação, você não está encenando a coisa. Bom, você está encenando, mas existe a mesma suspensão de descrença, tá? Então, primeiro, os jogos são simulações, e aí a zoeira mais interessante com base nisso diz respeito às tartarugas de Mario, né? Não sei se vocês já viram, tem um memezinho, eu não trouxe aqui, esqueci. Tem um memezinho que diz assim: se eu fosse tão afetado pelos jogos eletrônicos quanto vocês acham que eu sou, eu estaria pisando em tartaruga no meio da rua, porque eu joguei Mario a minha vida toda, tá? Depois, aí o James Polghi, ele trata o jogo como algo homogêneo, quando na verdade a gente tem que estabelecer esses aspectos diferenciados, né? O fato de você tomar certas ações dentro de um sistema, ou seja, de você decidir, por exemplo, Mass Effect, no Mass Effect, no primeiro, tem um momento, ou qualquer um jogo da série Final Fantasy, tem um momento em que você precisa sempre decidir entre, por exemplo, deixar um personagem ou matar um personagem e seguir em frente, tá? Você toma esse tipo de ação, mas esse tipo de ação você toma sabendo que você está jogando um jogo, tá? Ninguém é bobo aqui. E eu estou falando isso com base em pesquisas que voltam até os 4 anos de idade, tá? Tem pesquisas de jogos eletrônicos na educação para crianças que vão perguntar para a criança de 4 anos assim: você está jogando isso, mas você sabe que aquilo ali, você acha que aquilo ali é você? E a criança diz: não, aquilo ali é outro mundo. Existe a instância projetiva, é um meio eu, mas não é um completo eu ali, tá? E isso é bem mais problemático, assim, leva para uma série de discussões no campo da sociologia, da psicologia, mas o ponto é que você não pode tomar isso como grande base, como grande importância. E aí a gente sai dessa coisa da experiência narrativa e volta para o mundo dos esportes, tá? De por que tem tanta gente ganhando dinheiro com isso? E por que a educação hoje continua se baseando no uso de jogos eletrônicos via narrativa, tá? E esse é que é o problema aqui. A T.L. Taylor,
que está ali, escreveu esse livro chamado Raising the Stakes, em que ela faz um grande apanhado dos jogadores profissionais na Europa. E assim, não sei se vocês sabem, mas o jogador profissional, ele age exatamente como um atleta profissional, tá? Ele acorda, toma café e vai jogar. Ele tem 8 horas de treino como um atleta normal. Porque e ele ganha também como um atleta normal, tá? Ele ganha, ele tem salário para jogar, ele tem patrocínio para jogar. O mundo dos esportes funciona da mesma forma que o mundo dos esportes, exceto que, bom, eles estão aí há bem menos tempo, então é bem menos articulado e, bom, enfim, tem bem menos dinheiro rodando, né? Mas aí tem esse livro que é muito interessante, em que ela faz um apanhado sobre uma quantidade lá de jogadores e mostra, enfim, faz uma antropologia, uma etimologia lá da coisa. E aí, com base nisso tudo que a gente está falando aqui, eu chego exatamente no fim do argumento, que é o cerne do que eu quero dizer para vocês é o seguinte, ó, eu tenho aqui todo esse problema que eu mostrei para vocês aqui, de impacto narrativo e da área de educação, e principalmente quando você chega em escolas modelo que tentam usar isso aí como é que eu digo, experiência, você vê ações pontuais dizendo assim, ó, eu vou usar Age of Empires para tentar ensinar história para meus alunos. Eu vou usar o jogo X para tentar ensinar Y para os meus alunos. Eu vou desenvolver um jogo, essa foi uma experiência que foi realizada lá na Bahia, pela Universidade do Estado da Bahia. Eu vou desenvolver um jogo sobre a Revolução Francesa para ensinar os meus alunos acerca da Revolução Francesa. Tá bom. Você consegue extrair elementos de história de um jogo como Assassin's Creed? Consegue. Você tem uma ordem, você tem a planta de Jerusalém, a planta de Veneza, é tudo nos mínimos detalhes, tá? Consegue. Agora, se a gente está falando de pesquisa, se a gente está falando o tempo inteiro que os jogos eletrônicos eles aguçam os nossos reflexos, eles são bons cognitivamente, por que a gente está deixando que esses benefícios eles sejam aleatórios? Porque é o seguinte, o que eu faço com os jogos eletrônicos no horizonte da escola é usar eles para ensinar narrativa, para ensinar história. Por que eu não estou treinando os meus alunos para jogar bem? Porque quando eu treino os meus alunos para jogar bem, eu desenvolvo a cognição deles, eu dou lazer a eles, e eu desenvolvo os reflexos deles. Por que os nossos pais botam a gente em atividades para aguçar a cognição quando a gente é novo? Sei lá, aqueles exercícios de encaixar formas, quando você é muito novo. Enfim, outros exercícios, milhares de exercícios de cognição que você pode fazer durante a infância e o começo da adolescência. Então, esse aqui é o meu argumento aqui, tá? Existe todo um nicho, e é um nicho que não está sendo usado e que tem um fim, tá? Pode ter um fim. Se a gente começar a treinar as pessoas hoje, se a gente começar a levar os jogos eletrônicos para a escola, não só para ensinar narrativa, mas para também aguçar essa cognição, para poder melhorar os reflexos, a gente pode chegar, quem sabe, num ponto em que um cenário como o de Videogame High School não seja tão absurdo. Num cenário em que o cara que nasce na Paraíba, ele pode muito bem sair daqui para jogar StarCraft onde quer que ele vá. E é isso. Obrigado pela atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu fico à disposição. Você deve ter pesquisado
É, Bom, a gente enfrenta um preconceito como a gente enfrenta um preconceito em qualquer coisa, né? Mas, por exemplo, na Coreia, é porque é o seguinte, a Coreia é um ponto fora da curva. Se a gente compara a Coreia com o Brasil, não existe comparação. Se a gente compara a Coreia com a Dinamarca, não existe comparação. E olha que o outro celeiro, grande celeiro de atletas eletrônicos no mundo é a Escandinávia. Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega. Mas mesmo assim, mesmo lá, o cenário não é completamente positivo, não, para a prática, não. Agora, quando você vai para a Coreia, aí a coisa muda completamente de figura. Eu tenho um amigo que está fazendo doutorado lá agora. E assim, eles não têm só canais de TV voltados para StarCraft. StarCraft é o esporte nacional deles. Recentemente, para vocês terem uma ideia e verem como isso é discrepante, vocês sabem o quanto a seleção brasileira de futebol é importante para nós brasileiros. Vocês não concebem, por exemplo, que um outro atleta vá num jogo da seleção dizer assim, pô, vai lá, joga aí, joga bem. Recentemente, lá na Coreia, a seleção coreana de futebol foi fazer um amistoso e a seleção de StarCraft foi lá falar com eles, tipo assim, ó, tô aqui para torcer por vocês. Então, é um contexto absolutamente diferente e, assim, depois da Guerra da Coreia, 40 anos, a Coreia do Sul evoluiu exponencialmente. Educacionalmente, assim, o principal investimento deles é em educação, porque foi a educação que venceu esse preconceito todo. Tá difícil, aqui vai ser difícil isso. Isso também pode ser atrelado a grandes jogos serem desenvolvidos lá dentro e ser uma influência para os jogadores? Duvido, porque nenhum jogo relevante de verdade é desenvolvido na Coreia. Você não tem grandes hits desenvolvidos na Coreia. Você tem os pay-to-play básicos lá, Lineage, Gunbound, enfim, uma cacetada de jogos, mas assim, são jogos de menor magnitude, né? Você não tem um estúdio como a Ubisoft, a Bethesda, ou a própria Sony, enfim, os estúdios de third party, eles ficam todos nos Estados Unidos e no Canadá, né? Duvido que tenha a ver com o desenvolvimento lá. Eu acho que é uma forma de prezar pela atividade mesmo, prezar pela... Porque assim, quem já viu aqui, e se vocês não viram, por favor, vão ver, é difícil de entender, mas se vocês assistirem o mesmo vídeo 3 vezes, vocês vão entender o que é uma partida de StarCraft. A quantidade de teclas que o cara tem, porque assim, existe uma coisa que diferencia o profissional do noob, né, que é mouse. O profissional não usa mouse, não adianta, bicho. Sim, se você usa mouse, se algum de vocês aqui joga muito e usa mouse, parem, porque os caras que são pró de verdade, eles não usam mouse. E se você assiste, as partidas de StarCraft, geralmente elas têm uma câmera que é a réplica da tela e uma câmera no jogador, que é justamente para você ver isso. Ninguém usa mouse, cara, é só aqui, ó. Parece que o cara está digitando um texto, porque são todos os comandos aqui, assim, ó. Então, é uma coisa que é muito difícil. Para você chegar no nível que esses caras chegaram, é muito difícil. Então, eu acho que é uma questão de prezar o que é feito com esmero mesmo. E, assim, é um esmero absurdo. É o mesmo apreço que a gente tem por, sei lá, Neymar. Mesma coisa. Principalmente com alguns professores ainda arcaicos demais, né, no seu tema e tanto nesse tema. E nas suas pesquisas, o que você conseguiu detectar a diferença daquele aluno que joga para aquele aluno que não joga? Então, a grande verdade é que a minha pesquisa, há 7 anos, ela é feita com MMORPGs, né? Então, eu não tive alunos que jogaram. Eu pesquisei Warcraft, World of Warcraft, nesse tempo todo. O que eu senti com relação a quem joga e quem não joga é muito mais na base dos professores do que na base dos alunos.
Eu digo porque é o seguinte, existe um campo, tá, acadêmico chamado de Game Studies. O campo dos Game Studies é formado por professores de áreas multidisciplinares, que recaem sobre o videogame como objeto de pesquisa deles. E aí o que acontece? O grande ponto é que eu recaio, por exemplo, algumas pessoas dessas recaem sobre os jogos eletrônicos como objeto de pesquisa, não porque elas são jogadoras, mas porque elas têm interesse em ir pela área. O que é que eu quero dizer com isso? Tipo assim, eu conto nos dedos a quantidade de pessoas que eu conheci na academia nesses 7 anos que se interessam por jogos e entendem de jogo de verdade. Porque são duas coisas absolutamente distintas, tá? Eu posso falar aqui a vida inteira para vocês de, sei lá, cinema, tá? Eu adoro assistir filmes. Qualquer um adora assistir filme, eu não entendo nada de cinema. E eu sou comunicólogo, eu tenho graduação, mestrado, doutorado em comunicação. Teoricamente, meu título me dá a possibilidade de falar disso. Mas eu não entendo nada disso. Então, é a mesma coisa com eles lá. Eles vão falar de jogos eletrônicos, mas eles não entendem nada de jogo eletrônico. Então, eles fazem afirmações que são absolutamente absurdas quando você leva para uma esfera da prática, da praxis mesmo. Então, isso com relação aos professores, né? Então, como eu disse, eu não tenho alunos. E o que eu enfrentei de dificuldade, você está coberto de razão. Existe ainda esse número de profissionais arcaicos na academia como um todo, e, por sorte, a área de comunicação não é o celeiro deles, mas ainda existe. A gente tem alguns programas de pós-graduação em comunicação no Brasil, o da UFBA, no qual eu estudei, o da UF, no Rio de Janeiro, o da URGS, no Rio Grande do Sul, que são muito abertos com relação a isso, porque são voltados para a cultura contemporânea, e não para estudar Foucault e falar sobre Foucault a vida toda. Está entendendo? Então, é difícil, mas tem as pessoas que valem a pena, assim, continuar na parada. Uhum. Mas nunca vi em jogos. E aí a minha pergunta, eu queria saber se tem alguma instituição aqui no Brasil, sabe, que não só na academia, mas no escola, que realmente a galera estude com jogos, que tenha essa cadeira de jogos dentro da instituição. Não que eu conheça, assim, a gente está falando de... Esse discurso ele precisa ser destrinchado, né? Porque geralmente isso não é uma coisa que acontece na faculdade, nunca, tá? Mas a gente está falando muito mais aqui, quando eu falo do uso de jogos narrativos para ensinar, por exemplo, história, eu estou falando de educação de base, né? Ensino fundamental, nem ensino médio, porque o ensino médio ele já está bitolado na coisa do vestibular, né? Que aí é toda uma outra discussão na qual não vale a pena entrar. Então, a gente está falando de ensino fundamental. Eu não conheço nenhuma que use, a não ser as que o fazem em contato com a universidade, porque geralmente os programas de pós-graduação em educação têm pessoas que vão desenvolver projetos, protótipos do uso de jogo na educação. Então, a gente tem aqui na UEPB, em Campina Grande, a professora Filomena Moita, que trabalha com isso, na UNEB, tem a professora Lin Alves, que trabalha com isso também, que é da educação, e tem um pessoal no Rio Grande do Sul, mas eu não sei detalhes do uso, porque, como eu estou te dizendo, né, eu estou advogando aqui pelo outro lado da coisa, tipo assim, deixa a narrativa para lá, vamos ensinar a jogar de verdade, porque a gente sabe que não é a mesma coisa. Não entendi.
Não, eu acho que tem jogos que focam mais na narrativa. Por exemplo, esses jogos para consoles de alta performance, para o Xbox One e para o PS4, sim. Jogos como Beyond Two Souls, Last of Us, sei lá, BioShock, que nem é tão novo, né? Mas enfim, é um jogo fascinante. Mass Effect, sim, esses estão muito mais focados na experiência narrativa, no contar uma história. Mas, por exemplo, FIFA é um hit ainda, cara. FIFA, o próprio World of Warcraft tem uma expansão para sair daqui a 20 dias, e aí a gente vai ver um pico novamente de jogadores. Sem contar, e aí a gente está pensando aqui, o jogo eletrônico no console ou no computador, mas a gente tem que lembrar que 50% do mercado de jogos eletrônicos é mobile agora. Então, assim, pouquíssimos desses, por exemplo, tem uma experiência que eu conheço que é voltada para a narrativa em mobile e é digna, por assim dizer, de se jogar, que é aquele Republic. É grátis, inclusive, se vocês tiverem iPad, baixem, é uma experiência muito boa. Mas eu acho que não, acho que a coisa, assim, não existe uma superioridade da narrativa ao gameplay, não. São duas coisas distintas, mas duas coisas que andam juntas. Assim, eu acho que não tem, começando a informação, depois você pergunta, que não tem um incentivo em esportes, porque é o seguinte, em 2006, 2005, lançou a Band Crusade, lançou o Witch Game. Foi aquela repercussão, houve campeonatos de arena. Depois que o Witch Game passou um ano, já não houve mais graça nenhuma. Isso é um outro complexo. Houve o lançamento do StarCraft, houve aquela repercussão de campeonatos. Esfriou. Houve o lançamento do Dota 1. Aquele era a repercussão todo canto, campeonatos. Esfriou. Houve o lançamento do Dota 2 e o do LoL. Houve aquela repercussão enorme, campeonatos valendo milhões e milhões, como está tendo hoje em dia. O Dota 2 esfriou, o LoL continuou. Não, assim, não. A gente não vamos. Eu sei que tem gente que prefere Dota 2, tem gente que prefere LoL, mas assim. Eu prefiro Heroes of the Storm. Pronto. E esse vai ser um prazer de falar com a mídia. Você vai também lançar. Só que, do exemplo, se a gente for ver, se existir um colégio para ensinar realmente esportes, imagina eu sou um aluno de World of Warcraft, digamos assim. Só que aí o World of Warcraft cai. Mas eu formei, estudei World of Warcraft. O World of Warcraft cai. Aí eu vou ser um falido, né? Porque eu joguei, e eu não vou poder mais trabalhar na área. Então, a minha pergunta vem aí. Você não acha também que o não incentivo do esportes é isso? Porque sempre tem esse, por exemplo, o futebol, sempre é futebol. Você nunca vê o futebol cair. Sempre vai ter a bola. Tá entendendo? Tô entendendo. Por isso que tem, eu acho, por isso que tem um incentivo maior no esporte do que no esporte. Cara, assim, eu não acho que é uma coisa comparável, na verdade. Assim, quando eu falo que, assim, existe uma força no meu argumento que é o seguinte, eu estou dizendo que o esporte, o e-sport, ele é muito próximo do esporte tradicional, porque ele trabalha uma série de qualidades sociais que o esporte tradicional também trabalha. Então, por exemplo, você encontra um grupo, um clã que joga LOL junto, os caras são unidos. Você encontra uma guilda de Warcraft que joga desde o Warcraft Vanilla há 10 anos, 2004, assim, os caras foram no casamento um do outro, um é padrinho do filho do outro. Então, isso é uma coisa que você vê no esporte, por exemplo, sei lá, o cara jogou futebol com o outro na graduação, depois foi para não sei, e são amigos. Então, é muito mais nesse sentido. E no sentido também de que existe perícia técnica a ser desenvolvida no computador. Agora, olha só, com relação ao que você está dizendo, tem uma pesquisa do James Polghi que vai dizer o seguinte: quando você pega um jogo de primeira pessoa, Destiny, que acabou de sair para o PS4, né? Tem um mês e um pouquinho aí, Destiny, um MMO de FPS. Quando você pega um jogo como Destiny
você está pegando ele pela primeira vez, né? Se eu estou pegando o meu FPS aqui pela primeira vez, eu vou ver o que é que tem de novo nesse jogo. Mas você já jogou FPS desde o Wolfenstein 3D. Então você está acostumado, do meu tempo, pô. Então você está acostumado com a dinâmica do FPS. O que é que eu quero dizer com isso? Existem gêneros, do mesmo jeito que existem qualidades de esporte. Então, o jogador de futebol, ele vai sair do Botafogo da Paraíba, vai para o Sport de Recife, do Sport de Recife ele vai para o ABC. O jogador de jogos eletrônicos, ele vai mudar de jogo também, cara. Ele joga Dota hoje, aí ele joga LOL amanhã, e aí ele... A não ser que ele vai jogar LOL, né? Porque se ele for jogar LOL, depois ele não joga mais nada. Não sei, assim, eu não tenho um modelo pronto com relação a isso, não. O meu argumento aqui, e assim, para não parecer que é um argumento, vamos ensinar a jogar LOL na escola, não é esse, não, sobretudo não é esse. O meu argumento aqui é o seguinte, existe uma série de benesses que vêm do jogo eletrônico, cognitivas, reflexivas, existe, e isso está sendo deixado de lado, e poderia não ser deixado de lado, tá entendendo? Então, eu não sei se e aí, por isso que eu estou dizendo, eu não sei se é o caso de a gente desenvolver jogos específicos para certo ponto cognitivo, ou se é o caso da gente usar o que está pronto e medir, por exemplo, curva de aprendizado, velocidade de reflexo, etc, etc. Mas assim, é um uso específico no desenvolvimento da criança, do adolescente, do homem, e não só voltado para o esporte, tá entendendo? Então é nesse sentido. Uhum. 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 Eu acho viável e interessante, mas não no horizonte, por exemplo, do ensino de base, do ensino fundamental médio. Eu acho factível o uso do jogo eletrônico e seu potencial crítico, se a gente for, por exemplo, na verdade eu estou falando isso na FEVALE, que é uma universidade particular no Rio Grande do Sul, universidade do... esqueci o nome do lugar agora, FEVALE. Eles têm um curso de jogos eletrônicos lá, que é um curso muito interessante. Eles têm 3 braços no curso, um braço é voltado para o desenvolvimento computação, o outro braço é voltado para o desenvolvimento arte, e aí narrativa, e o outro braço é exatamente isso que você está dizendo, é você saber analisar, você saber entender o jogo, entender nuances de jogabilidade, escrever crítica, enfim, isso tudo. Então, eu acho que é viável, mas aí a gente já está falando de um patamar, assim, não superior no sentido de um ser melhor que o outro, mas no sentido da progressão do ensino e da pesquisa, né? Então a gente está falando, mas acho absolutamente viável e concordo com ele, né? Eu vou ter que, na verdade, encerrar as perguntas, me perdoem, mas eu tenho um compromisso agora. Foi um prazer.